Vocês lembram que a gente falou sobre intervalo de confiança, né? Isso aqui pode ser calculado utilizando o x barra, que vai ser a sua média amostral, mais ou menos. E aí eu vou colocar aqui um z de alfa sobre 2, vezes o desvio padrão populacional, dividido por raiz do tamanho da amostra. Tipo assim, tem mais de uma notação que você pode utilizar. Mas é aquilo ali mesmo, é aquilo mesmo. Tipo, então vou usar o que eu estava usando antes, né? Que era Z gama. E aí, por exemplo, se você quiser, o que isso significa? Digamos que eu não conheça a média de uma população, mas eu sei quem é o desvio padrão da população. E aí, você quer tentar estimar a média populacional utilizando uma amostra de tamanho N. O que você vai fazer? Você vai pegar essa amostra de tamanho N, então você vai ter lá uma quantidade N de valores, você calcula a média desses N valores, a média aritmética, e aí eu estou chamando essa média que eu obtive de x barra. E aí, digamos que eu queira encontrar um intervalo, que eu vou botar aqui, eu quero encontrar um certo intervalo de números reais. Então eu tenho aqui, vou chamar aqui de AB. Eu quero encontrar o intervalo AB de modo que eu possa afirmar o seguinte: existe 95% de chance da minha média real, que eu desconheço, que eu vou chamar aqui de μ, estar nesse intervalo aqui. Então, a princípio, eu não conheço quem é a minha média real da população, mas eu tenho uma amostra e eu quero encontrar um intervalo AB de modo que eu possa afirmar com 95% de certeza de que a média real que eu não conheço está contido nesse intervalo aqui. E aí esse intervalo aqui a gente constrói utilizando essa formulazinha daqui. Como eu falei, o x barra é a média amostral. Esse Z gama aqui, ele vai depender dessa confiabilidade que você quer ter. Que no caso de 95%, isso aqui vai ser 1,96. Isso aqui você vai encontrar usando a tabela da distribuição normal. E aí, aqui eu estou assumindo que você conhece esse desvio padrão da população. E o N é o tamanho da amostra. Não, da população. A gente está assumindo que a gente conhece. Então, a gente vai discutir exatamente isso nessa aula de hoje. Que é aí que vai entrar a distribuição T de student. Então, beleza. Então, uma vez que você tem esses valores, né, então,
O valor de A aqui vai ser dado por x barra menos, no nosso caso aqui, né? 1,96 multiplicado por sigma sobre raiz de n. E o valor de B vai ser x barra mais 1,96 vezes sigma sobre raiz de n. Então, com essa formulazinha, você consegue encontrar esse intervalo e aí você tem 95% de certeza que a sua média vai estar dentro desse intervalo daqui. Mas, como eu falei, né, aqui a gente está assumindo que a gente conhece quem é o desvio padrão da população. Mas o que acontece se a gente não conhecer esse desvio padrão? Digamos que o desvio padrão seja 2. Então, digamos que o desvio padrão é 2, mas só que nós não temos essa informação, nós não sabemos dessa informação. Então, uma coisa que é muito comum é você pegar a sua amostra e calcular o desvio padrão da sua amostra. Você vai usar um estimador do desvio padrão, de preferência um estimador não viesado, que é o que você divide por n menos 1 em vez de dividir por n, raiz de n menos 1 em vez de ser por raiz de n. E aí digamos que nós vamos analisar duas situações aqui. Digamos que eu peguei a minha amostra, calculei o meu desvio padrão lá, e aí eu encontrei um sigma chapéu igual a 1. Beleza. Aí vamos utilizar agora essa formulazinha aqui para encontrar o nosso intervalo de confiança. Então, digamos que o sigma chapéu é 1. Vamos supor que a nossa média amostral seja igual a 0, por exemplo. E vamos supor aqui que a raiz de n é igual a 5, por exemplo. Então, utilizando essa formulazinha aqui, daqui, nós vamos encontrar o nosso intervalo de confiança. Vamos calcular esse valor daqui. Eu vou ter o Z alfa, digamos que eu quero uma confiança de 95%. Então, eu vou ter
1,96. Então, nosso Z alfa vezes sigma sobre a raiz de N. Então, eu vou chamar esse sigma aqui de S, que é o que a gente usa para poder indicar o desvio padrão da nossa amostra. Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou utilizar... Então, o Z alfa aqui igual a 1,96. E aí, em vez de utilizar o desvio padrão que eu não conheço, né? Mas eu vou utilizar o desvio padrão amostral, que é 1, dividido por raiz de N, que é 5. Então, isso aqui vai dar... 1,96 dividido por 5. Que vai dar 0,392. Então, com isso aí, a gente constrói o seguinte intervalo de confiança. Menos 0,392, 0,392. Tranquilo até aqui? Oi? É uma letra que eu estou usando para o desvio padrão da população, ou do desvio padrão da nossa amostra. Seria uma estimativa para o desvio padrão real que a gente não conhece. Aqui eu tô afirmando que ele é 2, mas suponho que a gente não sabe que ele é 2. Então eu vou utilizar o desvio padrão da amostra, que nessa amostra em específico eu encontrei o valor 1. Então isso me deu esse intervalo aqui. Aí eu pergunto, é correto afirmar que existe 95% de chance da média real estar nesse intervalo? Não, né? Você diria que as chances da média real estar nesse intervalo seria maior ou menor do que 95%? Menor? Vamos conferir. Agora vamos calcular o intervalo utilizando o desvio padrão real. Então, se eu utilizar o desvio padrão real, eu vou ter Z alfa vezes sigma sobre raiz de N vai ser igual a 1,96 vezes, aí o desvio padrão real é 2 sobre 5. Isso aqui vai dar 0,7... preguiça, 0,392 vezes 2,84. Então, utilizando o desvio padrão real, eu concluo que o nosso intervalo de confiança vai ser muito maior, né? Então, olha só. Utilizando a minha estimativa para o desvio padrão, eu encontrei um intervalo de confiança pequenininho. Então, mas a gente vai ver que, na verdade, né, a gente não pode ter essa confiança toda. Então, na verdade, o intervalo correto para termos uma confiança de 95% de chance de que a média real vai estar lá dentro é muito maior. Na verdade, ele é o dobro do tamanho. Então, ao utilizar
estimativa do desvio padrão, você pode cometer esse tipo de erro. E vamos analisar um caso 2 aqui, só para concluir essa análise. Primeiro, nós pegamos um desvio padrão menor do que o real. Agora, vamos fazer um exemplo utilizando um desvio padrão maior do que o real. Então, vamos colocar o S igual a 3. Então, S igual a 3, o x barra continua sendo 0. E o raiz de n igual a 5. Então, nesse caso, o nosso z gama vezes sigma sobre raiz de n, a gente vai aproximar isso aqui como sendo 1,96 vezes o S, que é 3, sobre 5, que é raiz de n. Isso aqui vai me dar 1,76. Então, nisso vai me dar um intervalo maior do que o real. Então, eu vou ter aqui menos 1,76. Aqui eu vou ter 1,76. Então, olha só. No primeiro caso, onde o nosso desvio padrão da amostra dá menor do que o real, eu vou encontrar, na verdade, um intervalo muito menor do que o real. Então, na verdade, a probabilidade da minha média estar aqui dentro vai ser bem menor do que 95%. Já que a probabilidade da média estar nesse intervalo muito maior, 95%, então de estar no intervalo menorzinho aqui contido, ó, vai ter que ter uma probabilidade muito maior do que... a probabilidade vai ser muito menor do que 95%. Agora, já no caso 2, onde eu peguei o desvio padrão amostral maior do que o desvio padrão real, ele me deu um intervalo muito maior. Então, na verdade, se você for analisar, já que a probabilidade real, né, da média está dentro desse intervalo aqui é de 95%, então a probabilidade da média real está no intervalo maior do que esse, ou seja, um intervalo que contém esse, a probabilidade vai ser maior do que 95%. Então vamos resumir aqui. Então, olha só. Se por um acaso o desvio padrão amostral for maior do que o desvio padrão real, então você não teria muito problema. Você está fazendo tipo assim, eu quero um intervalo cuja probabilidade da média real estar lá seja de pelo menos 95%. E aí que nesse caso, né, com o desvio padrão maior do que o real, o intervalo vai te dar uma probabilidade maior do que 95%. Então aqui está ok. Mas se por um acaso o desvio padrão amostral acontecer de ser menor do que o real, então, na verdade, você vai encontrar um intervalo cuja a confiança da média real estar lá dentro é menor do que 95%. Então, mas só que acontece? Assim, tá, beleza, então só é a gente pegar um desvio padrão maior do que o real. Mas o problema é quando a gente não conhece o real, então a gente não tem como saber se é maior ou se é menor. Então você não vai conseguir saber se você está nesse caso ou se você está nesse caso. Você não tem como saber caso você não conheça o desvio padrão real. Então, para poder tratar esse tipo de problema, nós temos uma distribuição chamada T de student. Então vamos falar agora sobre essa distribuição.
Deixa eu ver aqui. Ah, faltou. Oi? De uma população? Ah, é verdade. Coloquei um L no lugar do P. Esse T, de fato, assim, ele vai ser uma variável aleatória. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso que eu escrevi agora aí. Oi? Isso. Então, o que é que nós escrevemos aí? A princípio, você tem uma população normal. Então, estamos assumindo que nós temos uma população que tem distribuição normal. Mas a gente não conhece nem a média e nem a variância. Mas, assim, a gente sabe que a variância ela vai ser um certo μ e quer dizer, a variância vai ser um certo sigma quadrado e a média vai ser um valor μ lá. E aí a gente quer estimar o valor de μ, sendo que você não conhece o valor de sigma. Então, a gente vai definir x barra, né, como sendo a média amostral, como a gente já tem feito. A gente vai calcular a média da nossa amostra. E aí vamos definir aqui S ao quadrado como sendo a variância amostral não viesada, que a gente calcula também a partir da nossa amostra. E aí você define uma estatística T como sendo a sua média amostral menos a sua média real dividido por esse valor daqui, que é o S, que a gente obteve daqui, dividido por raiz de N. E aí, isso aqui vai ser uma variável aleatória, porque a depender da sua amostra, para cada amostra que você tiver, o valor de x barra e o valor de S vai dar um valor diferente, e consequentemente isso aqui vai dar um valor diferente, isso aqui vai ser um valor aleatório. Então esse próprio T aqui, ele é uma variável aleatória, e aí a distribuição dessa variável aleatória é o que a gente chama de distribuição T de student. Olha só que interessante. Se por um acaso você substituir esse S aqui, se substituirmos o S pelo desvio padrão real da nossa população, então T
terá distribuição normal padrão. Mas quando a gente substitui esse sigma aqui pelo S, você deixa de ter uma distribuição normal padrão. Ah, e isso aqui é distribuição normal. Isso aqui é a distribuição T de student. Faltou uma coisa aqui. Com n-1 graus de liberdade. Então vamos ver como que essa distribuição se compara com a distribuição normal. Esse grau de liberdade é justamente o tamanho da sua amostra. Assim, o tamanho da sua amostra menos 1. Tipo assim, você tá, vamos supor, digamos que você está no seu x1. Aí, para quantos valores você consegue variar? Aí, no caso aqui, né, como você já está no x1, você pode variar para n-1 valores. Então aqui, ó, eu tenho uma comparação aqui. Esse tracejado aqui preto, não sei se dá para ver aí. Vocês conseguem enxergar? É a distribuição normal, que é aqui, ó, ele vem mais cá de baixo, e aí cruza aqui para o topo, vai mais lá em cima no topo e desce aqui, ó. Então, essa distribuição aqui de preto, ela é a distribuição normal padrão. Essa azul aqui, que é o que está mais longe da distribuição normal, ela é a T-student com 1 grau de liberdade. Aí depois aqui eu venho aqui, essa daqui é com 5 graus de liberdade, 10 graus de liberdade, 30 graus de liberdade. Então o que está acontecendo? Conforme você aumenta o grau de liberdade, você está se aproximando, a distribuição T de student se aproxima da distribuição normal. E qual é a relevância, né, dessa distribuição T de student? A gente fala, tem uma noção que a gente fala sobre uma distribuição que ela tem uma cauda mais pesada. O que significa? Por exemplo, olhando essa azul aqui, vocês observam, né, que quando você vai aqui você tem a média aqui no zero. Quando você vai para longe do zero, essa T de student com grau de liberdade 1, ela tem um valor aqui mais alto. Então você tem uma probabilidade maior de ter valores extremos. E isso normalmente é a nossa realidade quando nós temos uma amostra muito pequena. Então você acaba tendo uma probabilidade maior de ter valores mais extremos. Então, quando você está com uma distribuição, quando você está com uma amostra de tamanho pequeno, e principalmente se você não conhece o desvio padrão real, então essa distribuição aqui com grau de liberdade menor vai te dar um pouco mais de confiança na hora de você fazer algumas estimativas. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. Mas a questão é que quando o grau de liberdade tende a infinito, a distribuição T de student vai convergir para a distribuição normal padrão. E aqui eu tenho o que acontece com o desvio padrão da distribuição T de student conforme a gente aumenta o grau de liberdade. Então, a princípio, você tem aqui, com o grau de liberdades muito próximo de 1, você vai ter que o desvio padrão aqui, ó, ele vai tender para mais infinito. E aí, conforme o grau de liberdade ele vai aumentando,
o desvio padrão vai convergindo para 1, que é a distribuição, que é o desvio padrão da distribuição normal padrão. Então, qual é a intuição por trás de você precisar dessa distribuição T de student? Quando a gente desconhece o valor de sigma, a gente substitui esse valor por S para a gente conseguir calcular o intervalo de confiança. Só que ao substituir o sigma real, que a gente não conhece, com uma estimativa para esse valor real, isso adiciona mais incerteza à nossa análise. Então, a princípio, a gente tinha lá que a gente quer uma confiança de 95% para poder estimar a nossa média. Então, você já tem essa chance de erro, né? Nesse caso aí, de um erro de 5% da nossa análise, do nosso intervalo, não ser o intervalo que contém a média real. Mas, beleza, a gente quer 95% de 95% de certeza é o suficiente. Mas quando a gente desconhece o desvio padrão real e a gente substitui esse valor por uma estimativa, então a gente aumenta a nossa incerteza. Por isso que eu falei lá, né, que a gente tinha lá uma confiança de 95% e a depender do valor do desvio padrão, você vai ter um intervalo cuja confiança é menor do que 95%. Então você adiciona incerteza à nossa análise. E aí a distribuição T de student, ele compensa essa incerteza ao ter caudas mais largas. Então isso aqui vai fazer com que o intervalo de confiança que a gente vai encontrar seja maior para poder compensar essa incerteza e a gente ter uma garantia de que a gente tem um intervalo que tem a confiança que a gente deseja. E a questão é que à medida que o N cresce, essa distribuição T de student ela vai convergir para uma normal padrão. Então, olha só. A gente viu aqui nas aulas anteriores que eu comentei em algum momento que, tipo assim, se a gente não conhecer o desvio padrão real da população, a gente pode utilizar o desvio padrão da amostra. Mas só que isso só é válido, só é aplicável quando a gente tem uma distribuição, quando a gente tem uma amostra muito grande. Porque aí quando a amostra ela é muito grande, então essa aproximação que a gente faz para o desvio padrão real, colocando o desvio padrão amostral, essa aproximação ela vai ser muito boa. Então isso não vai nos adicionar tanta incerteza à nossa análise. Mas quando a nossa amostra ela é pequena, mas normalmente a gente fala que a amostra é pequena quando ela tem um tamanho menor do que 30, mais ou menos. Então, nesse caso, já não é mais tão interessante a gente utilizar o desvio padrão utilizando essa formulazinha daqui, utilizando o desvio padrão amostral nessa formulazinha daqui, que aí já vai adicionar incerteza demais à nossa análise. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a distribuição T de student com a formulazinha que a gente vai ver agora mesmo. Então, olha só. A gente definiu lá em cima, né, uma estatística chamada T igual a x barra menos mi sobre S dividido por raiz de n. E a gente falou que isso aqui tem uma distribuição aproximadamente T de student com n menos 1 grau de liberdade. A gente vai denotar assim, como isso aqui é um T minúsculo. Então, olha só. Para um nível de confiança menos alfa,
Por exemplo, menos 0,05, que é igual a 95%, nós vamos temos que a probabilidade de... E aí eu vou agora definir um certo valor aqui, que vai ser o análogo ao nosso Z alfa, o Z gama que a gente definiu, que a gente usou lá em cima. Então eu vou ter aqui menos Tzinho alfa sobre 2 n menos 1 menor ou igual do que x barra menos mi sobre s sobre raiz de n menor ou igual do que t alfa sobre 2, n menos 1 igual a 1 menos alfa. Então o que é que eu acabei de fazer aí? Eu estou definindo esse valor daqui, ó. Isso aqui tudo, apesar de ter essa notação aqui complicada, cheia de parâmetro, isso aqui tudo é uma coisa só, é um número só. Então isso aqui, eu estou definindo isso aqui como sendo um número, de modo que a probabilidade dessa variável aqui, t de student, tá entre esse intervalo aqui, seja exatamente igual a 1 menos alfa. Então eu estou definindo esse valor para ser o valor que satisfaz essa equação aqui. E assim como a distribuição normal, esse valor aqui, né, de forma análoga ao nosso Z gama, a gente vai utilizar uma certa tabela para poder encontrar esses valores aqui para um certo alfa que a gente quiser. Então, uma vez que a gente tem essa probabilidade daqui, a gente vai isolar esse mi aqui no meio, e aí você vai obter que o nosso intervalo de confiança. Então, temos essa fórmula aí que você vê que é muito parecido com o caso lá que a gente utilizava a distribuição normal. A gente só substituiu o nosso Z alfa por esse valor daqui, que nós vamos achar em uma tabela da distribuição T de student. E a gente, em vez de utilizar o desvio padrão aqui, a gente utilizou esse S aqui. Embaixo desse alfa, alfa sobre 2. Então, vamos ver um exemplo aqui onde a gente compara, a gente vai encontrar o intervalo de confiança usando duas abordagens distintas. Uma utilizando o que a gente viu nas outras aulas, que é o teorema central do limite, né? E outra utilizando o que a gente viu aqui nessa aula aqui agora. Vamos ver como que os intervalos se diferenciam. Então, primeiro vamos listar aqui os nossos dados. Digamos que a gente tenha o tamanho da amostra N vai ser igual a 10, ou seja, é uma amostra pequena. A nossa média amostral, x barra, é igual a 50. O nosso desvio padrão amostral, que a gente obteve a partir da amostra,
S igual a 4. E a gente vai supor, então suponha que o desvio padrão real seja também igual a 4. Então, assim, para essa amostra específica, coincidentemente, o seu desvio padrão amostral deu exatamente o desvio padrão, real da população, que é igual a 4. E digamos que a gente quer um nível de confiança de 95%. Ou seja, o alfa igual a 0,05. Então, primeiro a gente vai fazer o intervalo de confiança utilizando o teorema do limite central, ou seja, a distribuição normal. Então, nesse caso, eu vou ter o nosso intervalo de confiança vai ser igual a x barra mais ou menos o nosso z gama vezes sigma sobre raiz de n. Então, utilizando os nossos dados que nós temos, nós vamos ter a gente tem que esse valor daqui é 1,96. E o valor de z gama vezes sigma sobre raiz de n, substituindo os valores que nós temos aqui, né? O n igual a 10, o sigma igual a 4 e o z gama igual a 1,96, a gente vai obter que isso aqui vai ser igual a aproximadamente 2,48. Então, utilizando o x barra igual a 50, então você vai ter 50 mais ou menos 2,48, e isso vai te dar um intervalo 47,52 até 52,48. Beleza. Então, a gente tem, para esses dados aqui, a gente tem 95% de certeza de que a média real desconhecida pertence a esse intervalo aqui, ou seja, é um valor maior do que 47,52 e menor do que 52,48. Agora vamos calcular o intervalo de confiança utilizando a distribuição T de student. Então, estamos agora assumindo que a gente não conhece o desvio padrão populacional, mas a gente vai utilizar o mesmo quadro. A gente está assumindo que a amostra coincidiu de dar o mesmo desvio padrão da população, que é 4. Então, a gente vai utilizar a formulazinha que a gente viu agora há pouco. E C igual a x barra mais ou menos T alfa sobre 2 n menos 1 multiplicado por S sobre raiz de n.
Então, o nosso grau de liberdade, né? A gente vai ter o n menos 1 vai ser igual a 9, já que o n é igual a 10, então n menos 1 vai ser igual a 9. Então, são 9 graus de liberdade e o nível de confiança de 95%. Aí, consultando uma tabelinha que a gente vai aprender a consultar para a distribuição T de student, a gente obtém que o T alfa sobre 2,9 é igual a 2,262. Então, com isso a gente tem que o nosso intervalo de confiança, usando essa técnica, vai ser 50 menos 2, eu falei 8 e botei 2 aqui. Ah, não, mentira, isso aqui é isso mesmo. 2,262. E aí, primeiro a gente tem que calcular esse valor daqui, substituindo esse valor por isso, o S por 4 e o N por 10, a gente vai obter que isso aqui vai ser igual a o nosso x barra, que é 50, mais ou menos 2,86 aproximadamente. Então, isso vai nos dar o intervalo de confiança 47,14 até 52,86. Então, observa que esse intervalo é maior do que esse daqui, ó. Então, esse intervalo aqui é um pouco maior do que esse daqui. E por quê? Então, assim, se a gente não conhece o desvio padrão real, a distribuição T de student e essa técnica de intervalo de confiança, ela aumenta um pouquinho o intervalo para compensar a incerteza que a gente tem sobre o desvio padrão. E aí, quanto menor for o tamanho da amostra, maior vai ser o intervalo que nós vamos obter aqui. Porque quanto menor for o tamanho da amostra, mais incerteza nós vamos ter. Então, para compensar a incerteza, essa formulazinha vai aumentar o tamanho do intervalo para compensar a incerteza. Mas agora, se por acaso o valor de n é muito grande, então a distribuição T de student vai ser muito próxima da distribuição normal, e aí esse intervalo aqui vai ficar cada vez mais próximo do intervalo que você obtém quando você conhece o desvio padrão. Alguma pergunta? No caso, a gente ainda vai continuar usando aquela amostra no inglês, aquilo que você fala de aproximar o desvio padrão e o desvio amostral. Então, o que acontece é que quando a amostra é muito grande, você vai encontrar praticamente o mesmo intervalo. Mas se você for aproximar as casas decimais que você vai obter no intervalo, você vai encontrar aproximadamente o mesmo intervalo se você utilizar o método que a gente viu nas aulas anteriores, né, que a gente aproxima o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral. Então, a gente vai encontrar mais ou menos o mesmo intervalo que a gente encontraria utilizando a distribuição T de student com um grau de liberdade bem alto, né? Como vai ser o caso de uma população maior. Então, nesse caso, tipo assim, na prática não vai fazer muita diferença se você vai usar um ou outro. Então, você pode usar a normal, caso você já esteja mais habituado a ela. Então, a distribuição T de student, ela é mais relevante mesmo quando você tem uma amostra pequena. Normalmente, uma tabela T de student vai ser mais ou menos algo desse tipo aqui, assim, ó. Aqui nessa linha aqui de cima, nessa primeira linha aqui, a gente vai ter o nível de confiança que você quer. Na verdade, assim, né? Isso aqui vai ser 1 menos
Na verdade, o nível de confiança que a gente quer é 1 menos isso aqui. Então, por exemplo, se você quer uma confiança de 50%, então você vai encontrar o seu valor de alfa vai ser igual a 1 menos 0,5, que é igual a 0,5. Então, o valor, isso aqui é o alfa, aqui é o nosso grau de liberdade. Então, para uma confiança de 50%, você vai achar o alfa 0,5. Então, está aqui, ó, 0,5. Aí você vai ter esses valores aqui, a depender do seu grau de liberdade. Agora, se você quiser, por exemplo, uma confiança de... Se eu quiser uma confiança de 95%. Então, nesse caso, eu vou ter que o meu alfa vai ser igual a 1 menos 0,95, que é igual a 0,05. Então, você vai encontrar o alfa aqui, ó, igual a 0,05. Está aqui, ó. Então, você teria esse valor de alfa aqui. Então, você vai usar essa coluna daqui. E aí, aqui, você tem um grau de liberdade. Então, por exemplo, lá no nosso caso, no nosso exemplo, eu tinha o grau de liberdade 9, nível de confiança de 95%. Então, o alfa é 0,05, está aqui. O nível de confiança e o grau de liberdade é 9. Então, isso vai me dar esse valor daqui, ó. É por conta de que, assim, ó, esse alfa, ele seria a probabilidade total de você estar fora do intervalo. Aí costuma colocar o alfa sobre 2 para poder indicar a probabilidade de estar somente acima do intervalo, sabe? Entendeu? Então aqui, ó, eu encontrei aqui para o grau de liberdade 9 e o alfa igual a 0,05, encontramos 2,2622. Deixa eu ver se foi o que a gente utilizou aqui, ó, 262. Eu poderia até colocar um 2 a mais aqui também, para ser mais preciso. Então é assim que a gente utiliza a tabela da distribuição T de student. Ela é até um pouco mais fácil de usar, eu diria assim, ela é mais direta para esse propósito de construir intervalo de confiança do que a tabela normal. A tabela normal você tem que pensar um pouquinho mais como que você vai encontrar os valores lá. Mas para a tabela da distribuição T de student, ela é muito mais direta, te dando o valor exatamente que você precisa para poder utilizar na fórmula do intervalo de confiança. Alguma dúvida? Não?